Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Silvio José dos Santos Filho, Silvinho. Foi jogador de futsal, na verdade goleiro, mas tem uma relação amigável com a cidade já há um bom tempo. Silvinho, prazer tê-lo aqui no programa. Eu que agradeço, Minosso, a lembrança de estar participando de um programa com um amigo, né, de muitos anos no esporte. Pois é, eu falava que você tem essa relação com o Blumenau, porque você escolheu, como eu e tantos outros, Blumenau como cidade do coração, né? É verdade. Blumenau me acolheu. Chego até a ficar emocionado com referência, quando eu falo com referência a isso. Porque aconteceu uma mudança de familiar, né? E por coincidência eu já tinha sido contactado com o pessoal do Guarani para vir jogar aqui na época. Né? Quando o Faixinha e o Deus Dito tinham parado. Para substituí-los, eu vim para cá e fui jogar no Guarani. E fui muito bem recebido, graças a Deus. E na época, o que acontecia em Minosso? A gente não ganhava, né, para jogar. Simplesmente eles davam estudo, alimentação e emprego. E eu fui começar, o emprego que eles me arrumaram foi trabalhar com o seu Osmar Schwank, falecido Osmar Schwank, na Assomate. Né? E comecei ali. Que ano foi isso? Pô, Minosso, isso foi em 78, 79, quando nós começamos a fazer um bom time para ser campeão estadual. Coisa de 40 anos atrás. Isso, mais ou menos isso. Você é natural de onde, Silvio? Eu sou natural na época, Balneário e Camboriú era a mesma coisa. Camboriú era o município e Balneário era o bairro, né? Então eu nasci em Camboriú. Bom, tinha muito mais casa, muito mais gente morando em Camboriú do que em Balneário. Com certeza. Na cidade era Camboriú. Né? Balneário era um bairro. E com 5 anos de idade, nós nos mudamos para Itajaí, que a minha mãe, toda a família dela é de Itajaí, família Campos, né? Então, inclusive, meus parentes são... Meus tios, meus primos eram donos e fundadores do Baturité, o famoso Baturité, né? O meu avô também participou dessa construção desse restaurante que hoje ainda é muito conhecido. E com 5 anos nós fomos para lá, e eu comecei a estudar em Itajaí e comecei a gostar de futebol, né? Naquela época a gente só jogava futebol, eu tinha um campinho do lado de casa, então... Em que bairro, que região? Eu morava bem no centro, eu morava na rua Felipe Schmidt. Hoje tem o INSS na frente da minha casa, né? A casa ainda existe lá. Ô Silvinho, foi lá que tu aprendeu a torcer pro marinheiro Marcílio Dias? Pô, Minosso, tu sabes que eu me criei lá dentro do Marcílio, porque ficava perto de casa e ficava atrás do colégio onde eu estudava, quando eu era pequenininho, atrás do Vitor Meirelles, né? E por coincidência eu fiz uma amizade com um amigo que hoje é meu amigão, que é o Mail, que hoje ele trabalha com muito esporte lá em Itajaí ainda. E foi um grande jogador também. E nós, então, saía da escola, ia para casa, fazia a lição de casa, Marcílio Dias. Eu cheguei na época de estar com aquele time do Jorge Tijolo, Sombra, Toninho Carvalho, Joel, o goleiro era o Barreira. Então o que é que nós fazíamos? Nós trabalhávamos lá dentro, nós enrolava a faixa para botar na chuteira dos atletas, pegava a chuteira dos jogadores, passava sebo, né? Sebo na chuteira, sebo na bola, para deixar pronto para os treinos. E às vezes a gente entrava em campo como gandula, né? E joguei no juvenil do Marcílio e depois também joguei no juvenil do Barroso. Mas quando passou a minha fase do juvenil, pô, minha altura não dava para campo, sabe que aquilo lá é grande, né, menino? Aquilo tem, para jogar no gol no futebol de campo hoje, tu sabe que está aí provado que hoje com menos de 1,90 nem começa, né? E na época era difícil, aí eu fui pro futebol de salão e graças a Deus me dei bem. Pois é, e essa do futebol de salão foi porque era a diversão da época dos meninos, ou porque lá na escola alguém percebeu que o teu lugar era no futsal e no gol? Olha, eu tive uma família de goleiros. O meu irmão mais velho foi goleiro e jogava na Pimpa, que a gente falava lá em Itajaí. E o meu outro irmão, o Dimas, hoje, que inclusive ele está em Blumenau, inclusive o filho dele mais velho é o
o Henrique Tais, o Guilherme Tais, que é da seleção brasileira de punhobol. Lá do Guarani, né? Lá do Guarani. E ele também jogou muitos anos, ele foi campeão estadual juvenil. Ele era o titular e eu era o reserva, na época, né, pelo Tipso, quando nós ganhamos o primeiro título. E dali foi a sequência, né? Aí ele me levava, a gente começou a ir. E o nosso treinador na época era o Antoninho Carvalho, que foi jogador do Marcílio, né? Já falecido também. E foi um cara que antigamente ele viu alguma coisa em mim e me treinava mesmo, separado, sabe? Com bola de peso. Antigamente a bola era mais pesada, tudo na quadra de cimento, né, Minuto? Pois é, era essa a questão próxima, Silvinho, porque quadra de cimento, bola pesada para o goleiro, de vez em quando... Era complicado, eu tenho vários problemas, faturas e fraturas na mão. Mas... E era difícil também jogar dia de chuva. Dia de chuva, aquela bola, naquela quadra de cimento, ela saía aquela aderência da tinta, nossa do céu, aquilo ficava um sabão. E se o chute fosse um pouco mais potente... Era complicado. A nossa sorte que na época que não podia chutar dentro da área, né? Só de fora da área, então... E na época também, entre as regras, tantas que mudaram, o lateral era cobrado com a mão, né? Com a mão. O lateral era com a mão e nós tínhamos 2 bandeirinhas, né? Um em cada ponta, no escanteio, e um árbitro só. Então, Silvinho, você vem para Blumenau nos anos 70, já no final da década, sim. mas vem para jogar futsal. Vamos dizer que eu fiz os dois, que foi coincidência, né? A minha mãe veio e eles têm sido convidados e eu aproveitei e já vim fazer isso. Né? E aí tu fosse direto para o Guarani? Direto para o Guarani. Porque o Guarani tinha, na época, um forte time de futsal, né? Baita time, Minosso. E te digo o seguinte, cara, eu comecei a minha vida jogando futebol de salão em Itajaí, onde eu vi bons jogadores, onde eu joguei em seleção catarinense, onde a primeira vez que apareceu no futebol apareceu o Renato Sá, ele que começou junto com a gente, ele era de Tubarão e era juvenil na minha época, né? Ele, o Márcio Malon, não sei se tu lembra, o Márcio Meller, que foi diretor de esporte do metrô, depois foi gerente de futebol do Avaí, faleceu num acidente de carro na BR. Lá de Criciúma, né? De Criciúma. Então, esses foram os jogadores da minha época. Mas, voltando à tua pergunta, para mim, um dos maiores craques que eu vi jogar até hoje no futebol de salão não foi Renato Sá, não foi Jackson, que eu cheguei a jogar um pouco com o Jackson na época, para mim se chama-se Marinho. O Marinho, que depois foi para o campo. Aliás, ele jogava na quadra e no campo. E depois o seguinte, tinha também o Kella, que o Kellinha também, então nós... E sem falar, eu estou falando em qualidade geral, tá? Porque ele era um jogador que tanto atacava, tanto defendia, cabeça no lugar, sabe? Era um cara quase, bem dizer, perfeito, porque a perfeição para existir é muito difícil, né? Agora, em relação ao Marinho, eu não sei se parou de jogar. Ele parou, ele tá... Mas até um tempo atrás ele estava no campo, com 50 anos de idade, um pouco mais. Ele deve estar jogando. Inclusive que eu fui... Porque ele jogou no 15 de Indaial, lá no campo, jogou em Timbó, jogou em Pomerode. Eu fui para fazer a final junto com o pessoal da Record, em Indaial, e fui procurar. Cadê o Marinho? Aí me falaram, o Marinho está aposentado, está morando na praia. Então ele foi para praia. Pois é, você andou comentando a final do torneio de verão pela Record News. Pela Record News, hoje é a NDTV, né? E eu acho que fomos bem. Fizesse um belo trabalho, eu inclusive acompanhei. Quem conhece, conhece, né, Silvinho? Agora, deixa por falar em conhece, você lembrou o nome do Renato? Eu não queria ser injusto com os outros atletas. Então, o time que nós tínhamos no Guarani, nós revezávamos, o Valentino também, né? E quando precisava jogar muito com a mão, então eu sempre tinha vantagem e saída de bola. Então, que eu era mais jogador de salão, o Valentino já era mais jogador de campo, inclusive jogou no Palmeiras na época, né? Aí então tinha o Milão de zagueiro, tinha o Marinho numa ala, o Nilson Bigo na outra e tinha o Kellinha na frente. E nós tínhamos um banco com a gurizada de juvenil, que tinha o Luizinho, que hoje está em Curitibanos, que foi lá presidente da fundação. Nós tínhamos o próprio Ticanca, se eu não me engano, tinha o Celso Vicenzi, que hoje está em Florianópolis, e tinha o Jorginho.
O Jorginho, que foi irmão do prefeito lá de Indaial também, o Jorginho Santos. Sim. Que era um pivô muito bom. Irmão do Serginho. Irmão do Serginho. O Silvinho, em relação a esse time que você faz referência lá de 78, 78. campeão estadual. Invicto. O Blumenau conquistou 2 títulos, curiosamente os com o dois Guarani. pelo Guarani. Você foi campeão em 78, né? O primeiro título do Guarani foi em cima dos Canecos, de Chapecó. E o outro nós ganhamos do Besc, que era de Florianópolis. Né? A decisão foi lá, não? A decisão, primeiro jogo, como antigamente, Minosso, nós jogávamos, o estadual era assim, nós jogávamos sábado de noite e domingo de manhã. Então, normalmente saía o campeão e o vice da cidade para jogar contra o campeão e o vice daquela outra cidade. Por exemplo, nós saímos daqui para pegar Itajaí. Aí jogava lá com o campeão e vice. O campeão jogava com o vice no sábado e no domingo os 2 campeões se enfrentavam. E quem fizesse mais pontos ia passando. E essa decisão que deu bicampeonato ao Guarani, que você estava em quadra, foi em Florianópolis, mas o jogo aqui não foi na Famosa? Foi, a final foi aqui. Mas o primeiro jogo foi lá. Como nós estávamos na frente com maior pontuação, a vantagem de jogar em casa era nossa, né? E na época tinha saldo de gols, né? Para evitar os pênaltis, né? Então, o que aconteceu? Nós saímos para jogar em Florianópolis, lá no Colégio Catarinense. E, nossa, aquele colégio estava lotado demais. E o time do Besc tinha um time muito forte mesmo, que também estava invicto. Não tinha perdido nada, porque eles, por coincidência, eles estavam do outro lado da chave. E nós só se encontramos na final. E nós saímos perdendo de 1-0. Aí conseguimos virar o jogo de 2-1. E no finalzinho eu consegui lançar uma bola, que eu tinha muita facilidade de lançamento com as mãos. Botei no pé do Kela, o Kela fez o terceiro gol e nós ganhamos 3-1. Aí eles teriam que vir aqui tirar essa vantagem. Tirar essa vantagem de resultado. E nós jogamos lá na Famosc. Que hoje é o Parque Vila Germânica. Isso. Antes foi... Era o como é que é? O pavilhão A. Isso. Da ProWeb. Exatamente. Não tinha vestiário, não tinha nada. A gente trocava a roupa atrás onde o pessoal apresentava a bandinha, sabe? Quadra de cimento? Era quadra de cimento, mas era nata. Era um tipo de uma natinha. Tinha polimento? Polimento, de cimento. Mas se tivesse um pozinho, alguma coisa, ficava... Só que o pessoal, quando vinha de fora, não gostava de jogar ali. Porque era muito grande, Minosso. Era um tipo de um campo de suíço quase hoje. Era enorme aquela quadra. Mas eu imagino esse jogo e o público ali, a festa lotado, que foi. Lotado. E o que aconteceu? Eles saíram na frente aqui também. E em cima de nós o tempo todo. Mas nós conseguimos virar e botamos 5-1 neles. Você tem a medalha aqui, por favor, mostra essa medalha aqui. Essa medalha. Né? Essa é a medalha que representa o título de campeão estadual. De 1978. 1978. Que até hoje não teve nenhum time de Blumenau que chegou perto de ser campeão estadual. Que hoje mudou muito, né, Minosso? Como eu já te falei, hoje mudou muito, porque hoje o futebol de salão se faz com dinheiro. Antigamente tinha que ter um pouquinho de dinheiro para pagar as viagens, mas mesmo assim, às vezes a gente fazia vaquinha e tudo, mas hoje em dia, para fazer um time campeão estadual, eu não sei quanto deve custar um time desse, mas eu acredito que não deve ser pouco. Pois é, o Guarani tinha sido bicampeão do estado estadual, e aí, claro, você jogando pela CME na época, né? Sim, exatamente. O Guarani era a base da CME na época, né? Não é fundação, era CME, né? Sim, e aí vocês também disputaram... Os Jogos Abertos. Nós jogamos, aí em 79 nós fizemos, se eu não me engano, deixa eu ver, foi em 79, nós fizemos os Jogos Abertos aqui em Blumenau, né? Onde foi uma das maiores emoções que eu senti até hoje, senti na época, jogar os Jogos Abertos em Blumenau, porque nós entrávamos na quadra, Minosso, não tinha lugar para mais ninguém. Aquilo tinha gente pendurada nas estruturas metálicas. Eu vou pedir um tempo para nós fazer um intervalo. Opa. E depois você me conta em detalhes, com certeza, essa edição do JASC aqui em Blumenau. Conto, e a tua trajetória de conquistas também por Blumenau nos Jogos Abertos. Pode ser? Com certeza, pode. Silvinho José dos Santos Filho é o meu entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente. Fique ligado porque logo estaremos de volta. Até já!
depois pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente aqui pela TV Legislativa. O meu entrevistado hoje é o Silvio José dos Santos Filho. Mas se falar esse nome, poucos te conhecem. É verdade. Mas Silvinho. Silvinho. Desde menino? Desde menino. Meu pai era Silvio, né? Então, para não chamar o Silvio que via os dois, era o Silvio, era Silvinho. E era o nome também lá na quadra, como goleiro. Na quadra, Silvinho, sempre foi. No primeiro bloco aqui, você falou daquela conquista inesquecível do Campeonato Estadual de Futsal de 78, né? Você vestindo a camisa número 1 do Guarani. Eu sempre joguei com a 17. 17? Era o meu número favorito. Ah, e de então, manga curta. por força de hábito que o goleiro usa a camisa número 1, agora modernizou um pouco. Então era 17, então seja feita a justiça em tempo. É, 17 e Mas por que eu comecei 17? a jogar de manga curta. Eu que comecei a botar essa mania no ditou estado. moda também. Eu vi uma vez o Ado jogar, o Ado do Corinthians, e achei interessante. Eu digo, eu vou botar essa Você história. falou no primeiro tempo aqui do programa do Renato Sá. Eu me lembrei aqui em meio à conversa que o Renato Sá foi um grande jogador de futsal, mas jogou no campo também, no Avaí. E eu me lembro da passagem dele pelo Grêmio. Em 81 ele foi campeão brasileiro. Você, o telespectador, há de se lembrar que ele fez aquela jogada metendo a bola para o Baltazar, que matou no peito, encobriu o Valdir Pérez, fez o gol, que o Grêmio foi campeão brasileiro. E dali ele foi para o Botafogo, se não me engano. Depois foi para o Botafogo também. Fez história Eu o Renato acompanhei Sá. bem o Renatinho. O apelido dele era Chorão. Mas jogava no fino muito. da bola, mais Fazia gol, na chorava, quadra ou no campo? chorava. Eu preferia ele na quadra. Bom, Nossa, ele fazia gol. Ele era um cara que fazia gols da linha de fundo. Ele não sei como é que ele conseguia fazer aquilo. Ele fazia uns gols impossíveis. Era ele e o Nilson, o Bigo, que também era outra pessoa que conseguia fazer. Mas voltando à tua trajetória, você era um bom goleiro, Silvinho? Eu sempre me considerei um bom goleiro. Pegava pênalti também, se precisasse? Também pegava pênalti, eu sempre fui um bom goleiro. Eu treinava muito, Minos. Qual o jogo muito. que te marcou assim que a vitória ou talvez o título aconteceu porque você foi fundamental? Olha, teve uma história, o campeonato estadual no jogo lá em Florianópolis, no BESC, quando nós fomos campeões, metemos a primeira vez 3-1 lá, eu fiz uma excelente partida. Eu posso até dizer que houve uma influenciazinha na minha atuação dentro e nos meus lançamentos, né? Que eu usava muita mão e lançava muito bem. E o que mais me marcou em derrota foi os Jogos Abertos em Blumenau, que nós perdemos para Joaçaba. E outra partida que me emocionou, que fica até hoje na minha memória, foi num regional aqui em Blumenau, que nós estávamos jogando contra a Mafra e nós precisávamos ganhar o jogo. O empate dava para eles e, por coincidência, nós estávamos ganhando o jogo de 1-0 e, se não aconteceu 2 pênaltis, eu consegui pegar os 2. Né? O jogador bateu mal ou foi mérito do goleiro? Eu sempre fui da questão seguinte, eu nunca pulei para o lado, Minoso. Eu já fui de sempre opinião. Espera ele bater. Se ele bater mal, você pega. Então, eu consegui pegar. Agora, se ele bateu mal ou não... Você fez a tua parte. Inclusive, depois da classificação, esse troféu, a Fundação Municipal de Esporte, quando acabou o jogo, disse, não, você vai levar, porque essa classificação merece você levar. Foi em que jogo mesmo? Blumenau e Mafra. E aí você pegou 2 pênaltis? Peguei 2 pênaltis. Ganharam o jogo e você guarda até hoje esse Guarda troféu? até hoje. Aí nós fomos para os Jogos Abertos em Caçador. Bom, o Silvinho, nós temos aqui um acervo na sua casa, você guarda com carinho, medalhas, troféus. Resultados de tantas e tantas competições e conquistas durante a tua vida de goleiro. Foi a vida longa de goleiro, Silvinho? Nossa, isso... Eu vou te falar assim, foi uma baita de uma coincidência que aconteceu comigo, né? Como falam os gaúchos, né? Baita coincidência.
Meu primeiro Jogos Abertos foi em Itajaí, em 82, por Itajaí. Então, em 72. Então, eu tinha, na época, 15 anos. Isso era bronze. Aí nós ficamos em terceiro lugar lá em Itajaí. E o meu último Jogos Abertos foi em 82, em Itajaí, jogando por Blumenau. Nessa época ainda foi um Jogos Abertos para mim muito complicado, porque a minha mulher estava na maternidade, tendo o meu primeiro filho. Então eu joguei lá e tive que vir para cá com a Kombi. O motorista era o Marreco, o gordão, não sei se tu lembra. Ele me trouxe na Kombi e o Grilo veio junto comigo. Veio junto com a gente para chegar lá, e porque ele pensava, não, se tu for, tu é capaz de não voltar mais. Foi um Jogos Abertos, bom, como é que tu vai jogar um Jogos Abertos com a mulher na maternidade? Mas enfim, nós empatamos para Timbó e ficamos fora. Essa medalha de prata aqui que você conquistou foi no JASC de Blumenau de 79. JASC de Blumenau de 79. Nós perdemos para Joaçaba, onde Joaçaba montou um grande time. E o nosso time também era forte. Silvinho, você foi campeão do JASC? Não, a minha maior frustração foi essa. Eu fui 2 vezes vice e 3 vezes terceiro e não consegui ser campeão. A tua carreira como goleiro de futsal se resumiu aqui em Blumenau, no estado, ou você, jogando por alguma equipe catarinense, disputou competições também em nível nacional? Eu, no nível nacional, quando eu fui pela primeira vez para a seleção catarinense de juvenil, eu estava em Itajaí. Eu jogava no Tipson. Aí fui para a seleção catarinense. E depois o seguinte, né, Minosso, eu sempre fui, como diz assim, o pequenininho da turma. Eu sempre fui mais, fugiu até a palavra agora para mim, todo mundo era mais velho, eu era o metidinho. Então... Hoje em dia é possível ganhar dinheiro e muito jogando bola, inclusive futsal. Nasci na época errada. O que você ganhou? Troféus, medalhas, amigos? Muitos, é isso que eu ia te dizer. Na minha época de jogo, na nossa época, se eu falar minha época, eu estou sendo egoísta, na nossa época que nós jogávamos, nós não ganhávamos dinheiro, mas fazia amigos. Muitos amigos, muito, somente em Jogos Abertos, Minosso. Jogos Abertos era maravilhoso, porque acabavam os jogos, os atletas se encontravam fora dali para tomar uma cervejinha, para comemorar. Então não tinha aquela rixa dentro de campo, era uma coisa, fora era outra coisa, mas nós éramos muito amigos. Porque hoje em dia profissionalizou muito, Minosso. Então hoje o atleta acabou o jogo, ele vai para o alojamento, fica no alojamento e acabou. Se ele sair dali, aprontar alguma coisa, ele perde o emprego. Nós fugíamos do alojamento para fazer festa, porque o treinador dizia, amanhã tem jogo, vocês não fogem. Nós pulávamos a janela, nós fazia isso, tomava Cuba em garrafa de Coca-Cola, sabe, para não... Porque nós estávamos ali com amor à camisa, nós não ganhávamos nada, então não ia perder o emprego. Ô Silvinho, você falou que nunca foi campeão dos Jogos Abertos, mas essa medalha de prata aqui, de 79, de vice-campeão do JASC, a sua equipe ajudou Blumenau a ser campeão geral dos Jogos Abertos. Sim. Porque Blumenau escreveu uma história, uma hegemonia aí, com sequência de conquistas e mais conquistas. Você faz parte daquele grupo. Sim, né, eu participei de bastante Jogos Abertos para o Blumenau. Então, mesmo sendo vice, no geral, sempre ajuda. Foi campeão. Você acabou campeão do JASC. E nós perdemos para Joaçaba. Joaçaba tinha um time. Depois daquilo, Joaçaba montou uma equipe e começou a ganhar tudo no estado. Silvinho, eu sei que a tua vida foi marcante na quadra, mas você fez outras coisas, né? Como dissemos, não se ganhava dinheiro jogando bola, então era preciso trabalhar. Qual foi a tua profissão aí ao longo? Fui securitário. Meu maior tempo de trabalho foi no seguro. Eu trabalhei muitos anos, eu comecei na antiga Atlântica Boa Vista, inclusive fui para lá para jogar futebol, que na época tinha os campeonatos bancários e securitários, que era uma rivalidade muito grande. Eu fui para a Atlântica Boa Vista, aí com o tempo o Bradesco comprou a Atlântica Boa Vista, né? Inclusive a Atlântica Boa Vista na época montou aquele time de vôlei muito forte, não sei se vocês lembram, Xandó, Renan. E aí o Bradesco comprou a Atlântica Boa Vista e eu fiquei lá
12 anos trabalhando lá, que eu comecei como arquivador e cheguei a ser gerente regional. Está aposentado já, não? Ainda não, porque quando eu montei depois uma empresa de importação, deu uns probleminha com o contador, ele não pagou 3 anos a minha aposentadoria, então eu tenho que me aposentar agora por idade, que está quase chegando também, né, menino? Ô Silvinho, e bom, você estudou, falou lá do tempo de Itajaí, chegou a cursar... Eu fiz um pouco, na época, comecei a fazer educação física, mas... não deu Brincou certo. de educação Não. física? Minosso, na época é o seguinte, cara, não tinha aquela cabeça de dizer, tem que estudar, eu só queria jogar bola, velho. E aí E a foi gente treinava direto. E aí tu foi pro exército, não foi? Porque na época era meio obrigatório, né? Mas quando eu vim para Blumenau, eu já tinha servido, eu servi na aeronáutica. Eu fui voluntário, porque na época o sonho da minha mãe queria ver um filho com a farda da aeronáutica. Aí eu disse para ela, vou te dar esse prazer. E fui para a aeronáutica, só que na aeronáutica não é igual no exército, você vai lá, se alista e serve. Não, você tem que fazer concurso. Eu fui como voluntário, então eu entrei na aeronáutica com 17 anos. Quando eu fiz 18, eu dei baixa. Eu fui para lá para tentar uma carreira militar, né? Mas não é como a gente imagina, vai para lá, não. Coisa é bem complicada, né? Então, para estudar já era mais difícil, tinha que fazer cursos em São Paulo. E aí depois de uma besteira que a gente fez lá, eu peguei 12 dias de cadeia, eu e mais uns 8 amigos que aprontamos lá dentro. E depois que você tem alguma punição, você não pode fazer mais nenhum concurso. Você falou durante o programa que em determinado momento estava lá numa competição e nascia o teu filho. Isso, em 82, meu filho mais velho, o Thiago. Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Esse meu filho, inclusive, está em Timbó, ele joga no Timbó Rex. Já tem netos, não, Silvinho? Tenho uma neta. Sua Netinha. esposa, como chama? Bárbara. É blumenauense? Blumenauense. A minha esposa é da família Laux. Meu sogro, como eu sempre falo, com o maior orgulho, foi o meu segundo pai. Uma pessoa aprendi muito com ele, me ajudou muito, sabe? O seu Raul Laux, que hoje Deus o tem em bom lugar. Ele era na época diretor da Kremer, né? A Kremer era uma empresa que estava bem forte, né? E a Bárbara é a filha mais nova, é a caçula das meninas. Vai dizer que a Bárbara você a conheceu numa quadra de futsal? Poxa, Minosso, foi quase. Você quase matou a charada. Aqui atrás existia a casa do Celso Zauer. E na frente da casa do Celso Zauer, na Nereu Ramos ali, tinha um campinho. E eu morava do lado do Olímpico com meus pais, minha mãe no caso, no Alameda Rio Branco, se eu não me engano, o prédio que é do lado do Olímpico. E eu fiz amizade com o Celso, com o Marcos Rothbar da Standard, né, que nós chamamos de Cabrita, o Cabra, parceirão, amigo nosso, e por coincidência eles eram muito amigos da família da minha esposa, eles eram vizinha, mãe dele, e nós estávamos um dia jogando ali e a minha esposa passou de carro. Antigamente, Alameda, o pessoal sábado à tarde ficava passeando, né? Alameda, Nereu, né? Era o passeio da gurizada. Era o point. E passou ali e me viu lá dentro do campo e se agradou. E eu não sei, eu não conheço, porque eu estava chego em Blumenau. E entrou em contato comigo, a gente marcou um encontro e fomos indo, foi indo. Eu estou aí vamos fazer, se não me engano, 36 anos de casados. Não pode esquecer a data do casamento. A data eu não esqueço, só não lembro o ano. Quanto tempo? Legal, amor à primeira vista, né? Foi legal, foi muito interessante o relacionamento da gente. E só para nós fechar o programa, o senhor começou aqui falando sobre essa emoção até de estar aqui em Blumenau, lá se vão 40 anos. Qual é a sensação, o sentimento, como descrever essa relação com a cidade? Em uma frase, consegues? Pô, Minosso, aí tu me pegou, rapaz. Eu vou te dizer o seguinte, sucesso na área esportiva e o melhor de todos, né? Muitos amigos. Inclusive, eu fui muito tempo sócio do Bela Vista, fui diretor do Bela Vista e
toda a minha área esportiva, depois que eu parei do futebol, ficou lá dentro. Então, a minha amizade aqui em Blumenau é muito forte. E, inclusive, quando a gente está andando com a minha esposa junto, passa uma pessoa, ô Silvinho! Ela pergunta quem é. Eu falei, puxa, não O fã. lembro. Eu Algum já cheguei a dar torcedor. autógrafo na época, né? Hoje em dia não dou mais. Silvinho, que prazer conversar contigo. Nossa, eu que agradeço, tá? A lembrança de me convidar para fazer esse programa com um amigo. E pena que a gente tem pouco tempo, porque recordar dos nossos tempos de Nereu me traz nostalgias dos nossos amigos falecidos, como Rodolfo Sestrem, Mirandinha e Borba. Meu Deus. Inclusive foi uma última entrevista que eu consegui dar junto com o meu amigo Rodolfo Sestrem, foi, se eu não me engano, foi no sábado ou na sexta-feira, e no outro dia nós tivemos a notícia do falecimento dele. Me lembro, eu estava lá no Galegão transmitindo o jogo da E eu ERG tava- com a Malve. Estava eu e Deus Dito na cabine dando entrevista para ele. Silvio José dos Santos Filho, Silvinho, foi o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue aqui na TVL nos fazendo companhia. A todos, um grande abraço e até a próxima.